Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, a filosofia e a religião. E desde já convido você a clicar no sininho, a dar seu like, a ajudar a divulgar este canal de luz, se inscrevendo também, certo? Então, neste momento, vamos continuar o nosso estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com o nosso Evangelho no Lar, Maria das Dores. O nosso estudo dessa semana vem falar sobre o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, certo? E o primeiro item, aliás, antes do primeiro item, uma informação muito importante mencionada aqui pelos Espíritos. 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então, este primeiro item, que trata neste capítulo número 5, vem nos falar sobre a injustiça das aflições. E nos diz os bons espíritos neste início. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para alguns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir, mas o que compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas isso não explica essas anomalias aparentemente que parecem, melhor dizendo, desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem imperfeições infinitas. Ele pode ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Ou seja, nós fomos criados todos simples e ignorantes. Da mesma forma, com os mesmos direitos, com as mesmas condições para a nossa felicidade, para o progresso, para a perfeição. Alguns de nós buscam o caminho em linha reta, do bem, aprendem também olhando e observando os erros dos outros, mas a maioria de nós ainda, infelizmente, só aprende através do erro, batendo a cabeça várias e várias vezes, e quando cansamos de errar, nós mudamos e, enfim, evoluímos. Então, trazemos conosco, a partir disso, erros, virtudes, vícios, qualidades, e isto vai predominar na nossa questão evolutiva, vai determinar também o planejamento reencarnatório de cada um de nós, aonde ali estará as condições para vencermos, se teremos mais dinheiro, menos dinheiro, se teremos restrições familiares, se viremos com o intuito de nos casarmos, de termos uma família e entre outras questões. Claro, temos ainda assim o livre arbítrio entre escolhermos, continuarmos com aquilo que vamos sentindo no nosso instinto, porque as leis de Deus, como nos questionam, como questiona Kardec, aos bons espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 621, aonde são escritas as leis de Deus? E eles nos dizem na consciência. Mas a partir do momento em que nós fugimos disto, nós determinamos também as nossas aflições. E não por acaso
O item número 2 deste capítulo vem falar sobre as causas atuais das aflições e inicia dizendo: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem causa na vida presente, outras fora dela. E então vem nos falar sobre a questão dos desejos, das boas vontades, da perseverança, das uniões infelizes. Muitas vezes, vamos dar um exemplo, eu não venho com um planejamento reencarnatório para me casar nesta encarnação, por diversos fatores que levam a isto, a esta escolha, a este planejamento, a esta estruturação reencarnatória. Mas eu vou contra tudo o que eu planejei. Eu vou ter que colher estas sementes plantadas, que podem, ainda assim, determinar uma encarnação tranquila, como podem me determinar um fracasso completo na minha encarnação. Então, eu não posso botar a culpa lá atrás, no passado, e sim nas causas atuais, no que eu estou semeando hoje. Se eu semear vento, colherei tempestade. O item seguinte nos fala sobre as causas anteriores das aflições. E aí sim vem nos recolocarmos a questão anterior. Quando as minhas aflições não se encontram nesta encarnação, elas têm como base as encarnações passadas. E aqui ele fala, no início: mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros menos na aparência, que lhe são completamente estranhos, o que lhe parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, diz também a tal, por exemplo, a perda de seres queridos e arrimos de família, acidentes que nenhuma providência poderia impedir, entre outras questões, muitas vezes como doenças graves, entre outros fatores, que nos trazem como causas o passado, as encarnações anteriores, e que, consequentemente, precisam entrar em reajuste, precisam entrar em sintonia com o universo e comigo mesma, para que minha consciência se liberte das culpas e das dores. E eu não tenho condição nenhuma de quitar tudo o que eu devo nas outras encarnações. O que eu trago é de imperfeição. Então, pouco a pouco, vem a justiça de Deus, mais uma vez falando: nesta encarnação quitarei tal e tal ponto. Às vezes eu posso escolher milhares de coisas por realizar, mas se uma eu fizer certa, eu terei concretizado com a minha intenção. Continuando, o item seguinte nos fala sobre esquecimento do passado. E diz o primeiro parágrafo: é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho. Já pensou? Nós termos a certeza de que aqueles que convivem conosco são completos inimigos, nos prejudicaram tremendamente nas últimas encarnações. Ou melhor, que nós fomos os seus algozes, que nós fizemos coisas horríveis para eles, que cada pessoa que se aproximasse de nós tivéssemos a lembrança do que fez para nós não conseguiríamos conviver com isto. Nossa consciência não nos permitiria progredir, evoluir. Então, este esquecimento é uma bênção dada para cada um de nós, quando nos permite assim nos reajustarmos e corrigirmos as falhas. Também andarmos em linha reta naquilo que já está indo muito bem. O próximo item, então, nos fala sobre os motivos de resignação. E inicia dizendo: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem, a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Ou seja, eu estou sofrendo nesta encarnação sobre determinados fatores, mas eu estou orando
pedindo a Deus, colocando em suas mãos as minhas dificuldades, aos anjos da guarda, aos espíritos de luz, que vêm me auxiliar, e sim desta forma, a abrandar o meu sofrimento, me permitir respirar, porque eu sei que durará esta encarnação, e uma vez que eu me liberto das dores, da culpa, dos erros, eu estou construindo a escada que me permitirá abrir as portas que eu tanto sonho, que eu tanto desejo e que nestas não se abrem. Eu terei direito, méritos, farei por merecer muito mais felicidade, uma vez que eu me liberto daquilo que me prende à dor e ao sofrimento. Mas o item seguinte nos chama a atenção sobre um importante assunto: o suicídio e a loucura. E diz no início: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em certas circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela sacudiriam. Então, com certeza, muitas causas, muitos sofrimentos, olhados apenas do ponto de vista terreno, parece que a vida não terá mais sentido, parece que a vida não será mais algo que seremos capazes de suportar. E é por isso que nos chama a atenção a doutrina espírita como um consolo, como uma fonte de luz, como uma força que nos mostra que este sofrimento dura breves instantes e que a crença, a certeza de que tudo isto irá passar, de que eu não estou sozinho ou sozinha, de que Deus está comigo e que ao meu lado espíritos de luz, anjos da guarda, caminham comigo, seguram na minha mão. Isto me dá força para vencer e me mostra que a dor é passageira e que vale a pena continuar perseverando e crendo que isto vai passar, e de que mais forte que a dor é a alegria que me aguarda amanhã, certo? Item seguinte: bem e mal sofrer. E nos dizem os bons espíritos, ao final dessa mensagem: bem-aventurados os aflitos, pois, melhor dizendo, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntupla alegria que lhes falta na terra, depois do trabalho virá o repouso. Então, nós podemos escolher entre sofrermos e nos colocarmos como vítimas, ou passarmos aquele momento de dor, aquele instante de tristeza, como algo passageiro. Ok, tem que passar, que seja, vamos dizer assim. E nos chama a atenção que aqui é comparado aos militares, que o militar enviado ao campo de batalha, ele não fica feliz estando apenas dentro do quartel. A sua alegria está no campo de batalha, está na ativa, mesmo que muitas vezes ele passe aflições ali, certo? O item seguinte nos fala sobre o mal e o remédio, e vem falar que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Ou seja, nós temos para todas as nossas dores uma certeza de que a fé, de que a oração é a solução, é o remédio para que nos libertemos destas tristezas, destes males. Sem perdão não há libertação, certo? Item seguinte: felicidade. A felicidade não é deste mundo. E vem trazer ao final desta mensagem, no parágrafo, nos diz: assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulsão vos anime, que cada um dentre vós despeje energicamente o homem velho.
E aí nós conseguimos entender quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo. Ela pode se iniciar aqui, através da minha resignação, através da minha perseverança em mudar, da minha reforma íntima. Eu vou construindo meios e méritos para uma felicidade, para uma alegria futura, certo? Item seguinte: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E nos diz a espiritualidade: quando a morte vem ceifar das vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viverem longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Nós temos uma dificuldade muito grande e faz parte de cada um de nós. Nós queremos a presença física de alguém aqui. Olhamos apenas do ponto de vista terreno, quando tudo isto vem nos mostrar que o que nos separa daqueles que amamos é apenas o corpo físico. E, uma vez cumprida a etapa terrena aqui na Terra, e nós não temos como saber o planejamento reencarnatório de todos nós. Nós deixamos esta terra, progredimos, mas estaremos, uma vez despertos na espiritualidade, refeitos deste desligamento corporal, nós podemos estar auxiliando, através de preces, de orações, de intuições do plano espiritual, aqueles que aqui estão na terra, e vice-versa. Porque uma vez que nós nos prendemos apenas à dor e à tristeza, nós prendemos junto de nós aqueles que amamos e que desencarnaram e que precisam evoluir e precisam deste afastamento, digamos assim, temporário, porque a evolução nos torna cada vez mais unidos uns aos outros e somos ligados pelos laços do espírito, certo? Item seguinte: se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que é um bom que receberás em recompensa do seu mérito. A favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa e aquele que fica talvez não tenha começado. Então, muitas vezes nós precisamos nos libertar dessas dores, precisamos libertar daquilo que nos atormenta, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. E uma vez que nós conseguimos realizar isto, nós reparamos e continuamos a nossa caminhada dali por diante. Mas enquanto nós ainda somos completamente imperfeitos, apegados aos vícios, a tudo aquilo que nos chama a vaidade, ao orgulho e ao egoísmo, e ainda temos a oportunidade de aqui permanecermos encarnados para despertarmos a isso, nós estamos tendo um bem e não um mal. Portanto, nós não devemos, por mais difícil que seja, por mais que alguém tenha feito um mal para nós, desejarmos que esta pessoa que está tendo uma encarnação completamente torta, digamos assim, que ela vá desencarnar logo, porque ela ainda tem a oportunidade de aqui se melhorar. Item seguinte: tormentos voluntários. Nos diz o final do parágrafo: de quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm ainda menos, é calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e acalma no meio das tempestades da vida. Não será a felicidade? Ora, quando eu
aceito as coisas que eu não posso mudar como são, ou tento mudar algumas, mas se não acontece, eu procuro a resignação ao invés dos tormentos, ao invés das culpas, do desespero. Eu estou progredindo. Mas no momento que isto se torna uma dor, uma depressão, uma tristeza que eu busco aí sim com as mãos, porque já que eu não consigo mudar nada, eu aceito, eu estou buscando os meus tormentos de forma voluntária e por mim mesmo, por mim mesma, certo? Item seguinte, a infelicidade real. E nos diz a espiritualidade. Todo mundo fala da infelicidade, todo mundo experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens querem dizer. Os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso. E no final, diz a espiritualidade, que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque a verdadeira luz e a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à luz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto das suas armas, sua bagagem, seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com a batalha. Então nós conseguimos ver que as coisas que aqui parecem ser uma infelicidade, como diz aqui a espiritualidade, vou vos revelar a infelicidade real sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que colheis e desejais com as forças e as vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação. Então são coisas que nós buscamos como se fosse felicidade real, mas que são passageiras, completamente passageiras, sendo que a felicidade real nós guardamos na alma, nós alimentamos o espírito e isto sim vai nos preencher por completo. Uma felicidade de algo que nós vivemos e passam 24 horas e parece que a gente não viveu aquele dia, que nada nos satisfaz, nada nos preenche a alma. Esta não é uma felicidade real. E é isto que a espiritualidade nos diz aqui. A melancolia. Item seguinte. E nos diz a espiritualidade. Sabeis por que uma tristeza, uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade que, preso ao corpo, que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Então, muitas vezes nós trazemos guardado dentro de nós a tristeza, a amargura, a dor, a solidão e não sabemos como trabalhar isso dentro de nós. Nosso espírito muitas vezes se torna triste, amargurado, como diz aqui o tema, melancólico, e isto se torna muito difícil todos nós passarmos por isto, quando nós não trabalhamos isso através da fé, do amor, da luz e da alegria. Então, que busquemos resistir a isto, através da oração, da perseverança e do amor. E o último item vem falar sobre as provas voluntárias, o verdadeiro silício. E diz a espiritualidade, perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas, se essa questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? E aí, adiante diz a espiritualidade, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades, as suas dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentos as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Então, uma vez que nós suportamos com resignação, com coragem, que buscamos a fé, que buscamos o consolo através de Jesus, que mesmo perfeito aceitou reencarnar num corpo tão grosseiro como o nosso, para nos mostrar
a lei de amor, o perdão, a resignação e que tudo isto nos aproxima cada vez mais de Deus, da felicidade que tanto almejamos, nós conseguimos compreender que vale a pena perseverar, certo? Este foi o estudo do nosso capítulo número 5, chamado Bem-aventurados os aflitos. Convido você a estar lendo com calma este estudo, a estar lendo, melhor dizendo, com calma este capítulo, para que cada vez mais possamos construir esta verdadeira felicidade. No próximo estudo estaremos estudando o capítulo 6, o Cristo Consolador. Oremos agora então as nossas orações do nosso Evangelho no Lar, Maria das Dores. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta tarde, neste momento, nesta noite, nesta manhã, seja qual for o instante que meu irmão, minha irmã estará ouvindo, Senhor, eu peço que o Senhor possa adentrar os lares neste momento, estar buscando, Senhor Jesus, retirar as dores, o cansaço, a tristeza, a dor e a amargura. Mas, Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Quero te agradecer por toda a felicidade, pelo lar, pela família, também pelas dificuldades que nos ajudam, Senhor Jesus, a progredirmos e a continuarmos em tua direção. Mestre amado, eu te peço, Senhor, que tu possa entrar dentro dos hospitais, derramando a cura ao espírito e ao corpo, o remédio, a esperança, aquele que está cansado, aqueles que se encontram nos lares de idosos, nas cadeias e penitenciárias. Senhor, visita estas almas cansadas e muitas vezes desanimadas, esquecidas pela sociedade. Senhor Jesus, o teu amor, Pai, é de perto, é de longe, em todos nós, está junto conosco. Então eu te peço, Senhor, por aqueles que precisam de um emprego, por aqueles que estão desencarnando, deixando este mundo, que possam ser abraçados pela espiritualidade e seus familiares consolados. Força e fé aos que estão reencarnando. Senhor, Mãe Maria, que a tua falange de Nossa Senhora, de Nossa Mãe Maria, possa abraçar aqueles irmãos que desencarnaram vítimas do suicídio. Jesus querido, Jesus amado, que o teu amor maior persevere cada vez mais em nossos corações. Agradecemos, Senhor, a espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar, que nos abrace, que nos proteja, que nos apoie, nos fortaleça cada vez mais, junto dos nossos anjos guardiões, que tenhamos todos nós uma semana de trabalho bem abençoada, protegida, Senhor, com todo amor, com todo carinho, com toda paz e com toda luz. Obrigado, Jesus, porque o teu amor jamais nos abandonou, jamais nos deixará. Nós te pedimos, Senhor Deus, por tudo aquilo que guardamos no coração. Obrigado, Senhor, obrigado e muito obrigado. Eu agradeço a todos os irmãos e irmãs, com muito amor e carinho, por mais este estudo, pela força, pela paz e pela luz. Na próxima semana, que possamos mais uma vez estarmos unidos em oração, pela fé e pela alegria. Um forte abraço para você. Que Jesus te abençoe. Se inscreva neste canal, me ajuda a divulgar cada vez mais a doutrina espírita e o amor e o carinho. Deus te abençoe.